Amados irmãos, querida igreja, a paz do Senhor. Avançando pela fé. Você está alegre com o Senhor? Amém. Pastor Alessandro Cassiano. Ele é oriundo lá da Ilha do Governador, pastor Eliseu Menezes, e atualmente dirige um templo da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele, há 20 anos, ele vem a Belém e veio a pandemia, nos separou um pouquinho, mas desde terça-feira está em Belém, ministrando em pré-congressos da família e hoje está conosco aqui no Centenário Centro de Convenções. É uma honra muito grande, em nome do pastor da igreja em Belém, pastor Samuel Câmara, boas-vindas, pastor Nelson, vice-presidente, pastor Felipe. E eu pediria aos amados que estendessem as mãos em direção ao pastor Alessandro Cassiano e vamos dizer assim: amado pastor, nós como igreja agradecemos ao Eterno pela sua vida e que nesta noite o Senhor seja a boca de Deus para falar conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Quem pode aplaudir o Senhor nosso Deus? Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir as Escrituras, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 28. Lucas 17 e 28. Minha especial saudação e gratidão ao nobre pastor Felipe Câmara. Eu estive com seus pais agora quinta-feira lá em São Cristóvão, antes de vir para cá. Dei um abraço no pastor Samuel, na pastora Rebeca. E eu estou muito contente de estar aqui com vocês. É sempre emocionante demais vir à nossa igreja mãe. Especial saudação ao pastor Nelson. Na pessoa do pastor Nelson, cumprimento todos os demais pastores e companheiros, líderes dessa igreja, que é a nossa mamãe, né? A nossa igreja mãe no Brasil. Eu quero também trazer a saudação especial do pastor Eliseu Menezes de Oliveira da Ilha, o nosso patriarca lá no Rio de Janeiro. Ele está com 94 anos de idade e tem sido um grande amigo, inclusive do pastor Samuel, quando na formação da CADB, o pastor Eliseu esteve conosco também lá, quinta-feira, foi uma grande festa em São Cristóvão, pastor Samuel, pastora Rebeca, pastor Eliseu, e eu queria compartilhar essa alegria com vocês. Feliz e especial saudação aos queridos pastores da José Bonifácio, pastor Eurípides, pastora Anice Laura. Tivemos um pré-congresso tão abençoado, tão abençoado. Sexta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Foi uma bênção o pré-congresso. Sei que o Congresso Brasileiro da Família será algo histórico. Uma vez mais, essa igreja é especialista em fazer história no Brasil. Cremos que Deus há de fazer maravilhas e cremos mesmo, esperamos que isso aconteça no próximo fim de semana. Vamos lá? Lucas 17, 28 diz assim: como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Podeis assentar, queridos. Um dos principais sinais da volta de Jesus. Quem aqui acredita que Jesus está perto de voltar? Quem acredita? Um dos principais sinais da volta de Jesus se dá exatamente dentro do tema família. Porque quando Lucas, pelo Espírito Santo, escreve esse texto que eu e você acabamos de ler, a ênfase, o foco na narrativa bíblica não é a cidade de Sodoma e Gomorra, mas a ênfase é na pessoa do Ló. O texto poderia dizer como foram os dias de Sodoma. Não, o texto diz como foram os dias de Ló. Porque o sinal está em Ló. E o que acontecia nos dias de Ló? Eles estavam tocando a vida normalmente, comendo, bebendo, comprando, fazendo o que tinha que fazer.
independentemente do contexto social, de como o mundo estava perdido, de como o mundo estava podre, Deus estava interessado em destruir Sodoma e Gomorra, mas os cidadãos não estavam nem aí, eles nem se apercebiam o fedor que aquela cidade estava exalando até diante do trono de Deus, porque eles estavam vivendo na lama e nem se tocavam que viviam na lama, eles não estavam nem entendendo que o juízo de Deus estava chegando para destruí-los. Mas repito, a ênfase é a família do Ló. Eu quero saltar desse texto, apenas enfatizar uma vez mais que esse é um texto profético, é um sinal da volta de Jesus. A família de Ló é uma família símbolo de muita família que estará vivendo da mesma forma, e acredito que já algumas estão vivendo da mesma forma nos dias de hoje. Mas só para contexto eu preciso ler 2 Pedro capítulo 2, porque quando a gente vai depois para Gênesis, a gente não acredita que esse tal de Ló é crente, mas eu vou acreditar que é crente, porque a Bíblia diz em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 6: reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou ao justo Ló. Atenção, o texto bíblico está dizendo que Ló era, está dizendo, ele era justo. E ele se atribulava pela vida dissoluta daqueles perversos. Ele era justo, ele não suportava viver numa cidade tão podre, tão impenitente, tão pecadora, e aquilo angustiava a sua alma. Versículo 8 redundantemente afirma: porque esse justo, chamando ele de justo de novo, por incrível que pareça, justo outra vez, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias. Afligia quando? Afligia quando? Não houve um dia em que Ló não estivesse se sentindo mal em morar com aquela gente. Justo, aflito, todos os dias a sua alma justa, de novo, 3 vezes a menção de que ele era justo, com as injustas obras deles. Agora, Gênesis 19. Quando Jesus afirma, irmãos, que os dias próximos ao seu retorno seriam parecidos com os dias de Sodoma, para a gente conferir se realmente os dias de hoje são dias de Ló, para a gente conferir se os dias de hoje são dias de Sodoma, é só dar uma olhadinha no recorte sociológico, como eles viviam naquela época e como as pessoas estão vivendo hoje. Se a maneira de viver hoje for parecida com a maneira que viviam os cidadãos de Sodoma, então fechou, a gente passa a perceber tranquilamente, que a gente está perto do arrebatamento, que a gente está vivendo os dias de Ló e de Sodoma e que Jesus está voltando. Vamos olhar Gênesis 19. Vamos ver como viviam os cidadãos de Sodoma, como eles pensavam, ou, como afirma a sociologia cultural, qual era a cosmovisão, a maneira de entender o mundo que essa gente tinha. Mas, versículo 4. Antes que se deitassem, cercaram a casa aos homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, desde o mais moço até ao mais velho. Segure isso aí. Isso aqui é quase impossível de acontecer. Impossível não é porque aconteceu, mas é quase impossível. É o que a sociologia chama de unanimidade sociológica. O que quer dizer isso, pastor Cassiano? É você viver numa cidade onde todo mundo pensa exatamente igual. Ninguém pensa fora da caixinha, ninguém discorda, ninguém discute, ninguém acha que aquilo está errado. Então a mentalidade de todos os homens, do menor ao mais velho, todos os homens de Sodoma tinham o mesmo pensamento, a mesma maneira de encarar a vida. Eles achavam que aquela maneira de viver, todos achavam a mesma coisa. O único diferente naquela cidade, como vimos em 2 de Pedro, era o justo Ló. Então o texto faz questão de enfatizar que todos eles, por isso, irmãos, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Não tinha um que fizesse o bem, não tinha um para se salvar. Todos os homens estavam perdidos, desde o adolescente ao ancião. Todos foram para a porta da casa do Ló, com o intuito maligno, com o intuito perverso de fazer o quê?
tantos os moços como os velhos, todo o povo de todos os lados. Versículo 5, chegaram em frente à casa do Ló e perguntaram: onde estão os homens que entravam essa noite em tua casa? Cadê os visitantes? A gente está sabendo que tem 2 estrangeiros aí, eles estão dentro da sua casa. Traze-os cá para fora, para que os conheçamos. Isso aqui é perverso demais. Olhe para cá, por favor. Conhecer aqui não é dizer muito prazer, estrangeiros. Ah, que bom que vocês vieram visitar nossa cidade. Gente, a gente está tão feliz que vocês 2 estão aqui. Não. Conhecer aqui é o termo para relação sexual. Como Isaac conheceu sua esposa, como Abraão conheceu sua esposa, ou seja, os cidadãos de Sodoma queriam fazer um estupro coletivo na frente da casa do Ló. O nível de perversão, de sujeira moral era extremo. Por isso Deus mandou fogo, enxofre e passou o rodo e matou aquela gente toda. Porque desde o mais moço até o mais velho, todos pensavam igual. Eles foram para a porta da casa do Ló para cometerem um estupro coletivo. Pensa que coisa absurda, nojenta, irmãos, que coisa insuportável até de pensar. Mas essa era a cabeça daquela gente de Sodoma. Para eles estava tudo normal, tudo liberado. Então eles queriam fazer mal aos 2 visitantes. Repito, era a maneira de pensar dos sodomitas. Olhe para cá. O mundo de hoje talvez não esteja ainda nesse nível, mas em alguns lugares é possível que esteja. Eu estava mês passado em Bruxelas, lá na Bélgica, pregando, e uma notícia no jornal de que 6 escolas tinham sido incendiadas no sul da Bélgica. E eu perguntei: pastor, por que meteram fogo nas escolas lá? O que aconteceu? E o pastor disse: é porque o governo belga está querendo implementar educação sexual para crianças de 5 anos de idade. E aí tantos muçulmanos como belgas mais tradicionais, mais conservadores, foram lá e queimaram as escolas. No meu país não. E essa lei não passou. Mas percebam que esse movimento de imoralidade, ele é mundial, ele é global. Satanás está liderando todo esse movimento para jogar a humanidade nos dias de Ló, para fazer com que as pessoas comecem a achar isso tudo normal, tão quanto os cidadãos de Sodoma também achavam normal. Então essa maneira de pensar, que olhando o rostinho de alguns irmãos aqui, dá para ver que quando eu falei do estupro coletivo, alguns se escandalizaram. Pois é, para se escandalizar mesmo. Mas as pessoas lá fora já não estão mais se escandalizando. As pessoas lá fora, irmãos, o que está acontecendo nas universidades federais no Brasil afora, o que está acontecendo no ensino médio, o que está acontecendo mundo afora, é muito na direção de Sodoma. E as pessoas estão se acostumando, relativizando, tudo normal. Para eles era normal. Ló ficava aflito, mas para todos os outros era normal. Este é um dos piores sinais da volta de Jesus. Uma sociedade mundial inteira escrava da imoralidade e da perversão e do derramamento de sangue e toda sorte de maldade. Quem acredita que a gente está, se não estiver 100%, mas bem perto de estarmos vivendo os dias de Sodoma? Quem acredita? Só que a chave dessa palavra aqui, com temor e tremor eu venho compartilhar com vocês, irmãos, não é que o ruim aqui não é que só a sociedade está ficando parecido com Sodoma. Não é que só que o mundo lá fora está se parecendo com o mundo de Sodoma. O pior não é o mundo ficar parecido com Sodoma. O pior é o lar evangélico ficar parecido com o lar de Ló. Lembra em Lucas 17? Jesus diz: quando eu estiver para voltar, quer um sinal? As famílias serão parecidas com as famílias de Ló. E como era a família de Ló? Versículo 6. Quando Ló é interpelado pelos cidadãos, estão todos os homens ali na porta da casa dele, ele começa a agir como um louco. Eu só acredito que esse homem é crente, porque a gente acabou de ler em 2 Pedro que ele era justo, por 3 vezes a Bíblia diz, mas a reação dele é surreal. Ele sai à sua porta, fecha a porta atrás de si e diz: meus irmãos,
Já começa errando, chamando aquela gente ruim de irmãos. E diz: rogo-vos que não procedais tão perversamente, não sejam tão malignos assim. Eu tenho 2 filhas, moças, virgens, nunca conheceram varão. Eu vou las trarei para fora e vocês vão fazer a ela o que vocês quiserem, mas não faça nada a esses homens visitantes, porque entraram debaixo da sombra do meu telhado. Ele oferece as 2 filhas para serem estupradas no meio da rua por aqueles homens perversos. Que pai de família é esse, irmãos? Óbvio que eu não quero cometer um anacronismo, né? Naquela época, a mulher era um ser sem alma. Ele está trocando 2 homens por 2 mulheres, porque as mulheres não valiam nada na cultura do mundo antigo. Falo isso como professor de história. Mas mesmo não querendo forçar o texto, mesmo não querendo ser anacrônico, ô irmão, qual é o pai aqui que vai entregar as filhas para serem estupradas no meio da rua? São filhas, sangue do seu sangue. E quantos pais de famílias hoje estão negociando a virgindade das suas filhas? Absorvendo a cultura mundana de que é possível deixar o namorado dormir em casa e passar o fim de semana com a sua filha no quarto. O namorado. Isso é família de Ló. Esse é um dos piores sinais da volta de Jesus. É de arrepiar quando a gente ouve falar que um certo casal que se diz ser crente, ser evangélico, diz: não, nós estamos no século 21, a minha filha toma anticoncepcional, e eu liberei o namoro dela com o namoradinho, pode ir para dentro de casa, filha, pode trazer seu namorado, pode dormir com você no seu quarto. Não, não pode não! Não, eu libero a chave do carro, filho, pode pegar sua namorada e passear com ela, e ele passa a noite no motel com a namorada, filho de crente. Não pode não! Isso é família de Ló. Esse é um dos piores sinais da volta de Jesus. Enquanto o mundo está sujo, a gente entende, mas a sujeira não pode estar aqui dentro, não! Não negocie, varões. Eita, que a palavra especialmente hoje é para quem é pai aqui, você que é homem, varão. Não negocie a virgindade das suas filhas. Aí piora. Versículo 14. Tendo Ló saído, falou com seus genros, que haviam de se casar com as suas filhas, e disse-lhes: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Vambora, vambora, corre, corre, corre. Ah, mas ele pareceu aos seus genros como quem estava zombando. Claro, o genro queria se casar, né? As meninas eram prometidas, elas eram moças, eram virgens. Só que eles eram cidadãos de Sodoma. Eles não eram da descendência de Abraão. Aí é um segundo erro: deixar sua filha, moça, namorar com ímpio. Nunca vai dar certo você liberar sua filha crente, homem de Deus que está me ouvindo aqui essa noite. Deixar sua filhinha criada nos caminhos do Senhor, criada com açaí, com pescada amarela. Vou sentir tanta saudade disso a partir de amanhã. Né? Olha como você criou essa menina, e agora tu vai entregar para um ímpio? Não pode! Lá na igreja onde sou pastor, às vezes a gente joga pesado, assim, bem radical, sabe? Por uma lógica neotestamentária. A lógica é a seguinte: no dia que você aceitou Jesus como Salvador, se tinha um demônio dentro de você, ele saiu e o Espírito Santo entrou para fazer morada, sim ou não? Quem acredita que tem o Espírito Santo morando dentro de si? Quem acredita? Se você acredita, segura a mão levantada. Eu vou dar 5 segundos para você glorificar e adorar, porque você não tem um demônio dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o endereço de Deus na terra. Aleluia! Então, você tem o Espírito Santo dentro de você. A sua filha tem o Espírito Santo dentro dela. Ela vai namorar um ímpio. O ímpio tem um Espírito Santo dentro dele? Não, meu irmão, tem um capeta lá dentro. E eu falo com as meninas lá da igreja: você quer beijar na boca de um demônio?
Você quer beijar na boca de um endemoniado, tem um capeta lá dentro. Julgo desigual, crescemos com isso, a gente não pode negociar isso. Sua filha tem que namorar com crente, seu filho tem que namorar com crente. É na casa do Senhor que está a bênção, é aqui que os casamentos vão dar certo, é aqui que a família vai funcionar. Este é o tempo de não negociar. Ló estava negociando, e você vai ver no desfecho o preço que ele pagou. Deus manda te dizer aqui essa noite, aos homens, aos varões: não negocie as tuas filhas, homens de Deus. Nem se a esposa vier. Ah, mas ela é... Não, deixa, ele é bonitinho. Deixa, a família é boa. Não, ele tem um capeta dentro dele. Não vai não. Situação de Sodoma, situação de Ló. Olha onde isso vai parar. Versículo 26. Depois de muita insistência dos anjos lutando, vai, corre, mete o pé, sai daqui, vai embora, sai voado, corre daqui, vai embora, miserável, some daqui. Aí ele pega a família e vai. Chega o versículo 24, quando eles estão escapando pela vida deles. Eu acredito que seria possível ouvir as pedras de fogo e de enxofre caindo, destruindo tudo para trás. Mas quando vai chegando na subida da montanha, o Senhor fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma. Subverteu aquelas cidades e toda a planície. Todos os moradores da cidade, o que nascia da terra, foi queimando, destruindo tudo. 26, mas a mulher de Ló se lembrou que aquele dia era o último dia do capítulo da novela de Sodoma, ou do Big Brother, ou da Fazenda, ou seja lá o raio que for. E essa infeliz, tão aculturada, tão dominada pela cultura perversa e maligna, porca e podre de Sodoma, ao invés de manter o seu ritmo, escapar dali, salvar sua vida, seu marido, suas filhas, ela estava tão gostando da vida miserável que ela tinha lá, que ela decide voltar. Irmãos, Ló não conseguiu ser o líder espiritual da casa dele, porque a mulher dele não era crente. Ele era crente, mas era um pamonha. Ele era crente, mas era frouxo, era mole. No que diz respeito a liderar espiritualmente a sua casa, ele não fazia o culto doméstico, ele não lia a Bíblia com a esposa e os filhos, ele não chamava a família para jejuar e orar, ele ia para a igreja na frente, a mulher ficava em casa assistindo televisão. Ele não cumpriu o papel de homem de Deus no que diz respeito à sua família e perdeu a esposa. As irmãs gostam dessa parte. Eita, dá glória a Deus aí, varoa. Eu cresci no círculo de oração, irmãos. Eu tive o privilégio de trabalhar 5 anos com a irmã Maura Gomes, esposa do pastor Gesiel Gomes, foi nosso pastor 14 anos na ilha. E eu era um garoto criado no círculo de oração. Que alegria poder crescer com as irmãs do círculo de oração. Foi um investimento tão bom, Felipe, que quando eu me casei eu gastei R$100. Elas fizeram bolo, salgado. Médio prazo não tem investimento melhor do que esse. E eu aprendi com aquelas mulheres de Deus a orar, a jejuar. Mas quando olhamos para esses textos que nós estamos observando essa noite, não está nos ombros das irmãs, escute isso, varões, não está nos ombros das irmãs a responsabilidade de liderar a oração na casa, não. A responsabilidade de ser homem de oração na sua casa é do macho, é do varão. O líder espiritual é você, a mulher é para te ajudar, mas quem lidera a oração é você. E talvez em muitas Assembleias de Deus que amamos tanto, essa tônica possa estar acontecendo de forma errada.
O homem é para trabalhar, pagar boleto, estudar a palavra e pregar. E a oração está toda nos ombros das irmãs. Não! A oração é contigo, homem de Deus. O líder espiritual é você. Deus vai cobrar dos varões. Se a sua esposa não ora, a culpa é sua. Se os seus filhos não oram, a culpa é sua. A culpa é do homem, a culpa é do varão. Pastor, a minha casa está de cabeça para baixo, meus filhos não congregam, minha mulher não quer ser crente. A culpa é sua, homem de Deus. Você é o responsável pela sua casa. Mãe, onde é que está na Bíblia? Acabamos de ver, mas quem cometeu o primeiro pecado? Quem comeu do fruto da árvore do conhecimento? Quem foi? Agora as mulheres não falam, né? Quem foi que comeu? Não, as mulheres. Mas quando Deus vem puxar a orelha, chamar a atenção, Ele procura quem? Está errado. Tinha que ser a mulher, foi ela que fez a besteira. Deus tinha que aparecer: Eva! Ah, infeliz. Não. Deus chama quem no jardim? O homem. Adão. O que aconteceu? E covardemente ele diz: a mulher que o Senhor fez. Ela aprende com o marido e diz: foi a serpente. Todo mundo sem autorresponsabilidade. Não existe a expressão sacerdote do lar na Bíblia. Isso é um pensamento. Mas o que existe na Bíblia é que se der ruim na sua casa, Deus vai cobrar de você, nunca da sua esposa, nunca dos seus filhos. O peso espiritual de um lar está nos ombros do homem. E aí o desfecho da história: a mulher já fica pelo caminho, já vai para o fundo do inferno, o corpo fica ali como estátua de sal. Versículo 30 em diante, uma das narrativas mais tristes da Bíblia, né? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte. As suas 2 filhas foram habitar com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a mais velha disse à menor: o nosso pai já é velho, não tem homem na terra que tenha relação sexual conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, vamos dar vinho ao nosso pai, vamos embriagá-lo, vamos nos deitar com ele, ter sexo com o próprio pai, para que conservemos a descendência do nosso pai. 33, deram pois a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita deitou-se com o seu pai. Não percebeu Ló quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: agora é a sua vez. Ela foi e se deitou com seu pai, e as 2 encheram o pai de vinho, se deitaram com ele. Versículo 36, assim as 2 filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. Quem ensinou essas 2 meninas a fazerem essa loucura? Não sei se foi a mãe. A mãe já não estava crente mesmo, né? Já ficou pelo caminho. O Ló não foi. Ló não ensinou. Ló aprendeu com Abraão. A Bíblia, gente, se eu não tivesse visto em 2 Pedro que esse cabra era justo, eu já ia botar a culpa nele aqui. Mas a Bíblia, você viu, ele estava angustiado, triste. Ele era justo, não foi ele. Quem ensinou essas 2 meninas a terem relação sexual, inclusive com o pai? Não sei se pode falar o nome das redes sociais, né? Mas com certeza foi o TikTok de Sodoma. Elas aprenderam a rebolar até o chão, fazer dancinha e receber milhares de curtidas lá de Sodoma. Filha de crente, filhas de homem justo, mas escravas das telas, escravas da podridão e da imoralidade, despejadas nas redes sociais. Pais, homens que estão aqui essa noite, eu quero falar com vocês da parte de Deus. Supervisione o que os teus filhos veem na internet, pelo amor de Deus. Eu começo a terminar. Eu estava num debate lá na 93 FM no Rio, e o tema era drogas. Aí o primeiro pastor falou sobre cocaína, o outro falou sobre maconha. Eu falei: não, gente, a pior droga hoje são as telas.
O vídeo de 1 minuto estoura a mente de um adolescente com endorfina, com dopamina, ele fica doido de dopamina, esperando sempre o próprio vídeo, o próximo vídeo, e ele assiste 60 vídeos de 1 minutinho, aquilo estoura a mente dele de prazer por causa da dopamina. E aí quando ele tem que ler um livro de história ou geografia, ele não suporta ler, porque ele tem prazer de 1 minuto, ele não consegue mais, além de emburrecer a nova geração, o que eles estão consumindo é pornografia pesada. Então existem homens de Deus, profetas, pastores, líderes, homens santos até o tutano, porém as suas filhas estão perdidas na pornografia. É um negócio assustador quando você começa a estudar e perceber que existem meninas hoje mais viciadas em pornografia do que os meninos. As filhas de Ló se corromperam com a sociedade Sodoma. Dias de hoje, escola, amizade ruim, rede social, principalmente celular. E se você, varão de Deus, não supervisionar, não tomar conta, não estiver junto, corre o risco de você entrar para a história como Ló. E eu termino com o primeiro texto de Lucas 17. O problema é que este é um dos inevitáveis sinais da volta de Jesus. As famílias sendo desestruturadas, atacadas, arrebentadas, divórcios, adultérios, fornicação, pornografia, como nunca antes aconteceu no Brasil e no mundo. Nunca um adolescente teve acesso tão fácil à pornografia como desde o advento da internet, irmãos. E agora, o que fazer? Congresso Brasileiro de Famílias. Palavra, pregação, ensino, choro, lágrimas, jejum, guerra, luta. E Deus está esperando a liderança nessa guerra e nessa luta de quem? Dos homens, em primeiro lugar, dos homens ou das mulheres? Dos homens. Porque o líder espiritual de uma casa é o homem. Se você não ora, sua mulher não ora, seus filhos não oram, você é a referência. Convido a todos a estarem de pé. Por gentileza, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. E se você puder, principalmente os varões, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça. Você e Deus, internaliza, feche os olhos, curve a sua cabeça. Arabacarabashira bandaralabanduricá. Se você não tivesse o Espírito Santo morando dentro de você, essa guerra jamais seria vencida. Se o Espírito de Deus não estivesse aí dentro de você, jamais você conseguiria vencer. É desleal demais. Humanamente dizendo, é impossível vencer isso. Esse ataque, essa luta contra a família brasileira, gente, se não for o Espírito Santo, não vai vencer. Mas a palavra de Deus para você, varão, pai de família que está aqui essa noite, você pode vencer essa guerra. Você não vai perder sua mulher para Sodoma. Você não vai perder suas filhas para essa cultura de pecado. Não vai! Em nome de Jesus, não vai! Mas você precisa entender que está numa guerra e tem que guerrear com as armas espirituais poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não jogue a responsabilidade na sua esposa. Mata no peito, varão. O negócio é contigo. Não joga a responsabilidade no seu pastor e na sua igreja. A responsabilidade é sua, homem de Deus. A
Assuma a tua postura de guerreiro e lute pelo teu lar, pela tua família. Não seja mole como Ló. Seja um vencedor como Noé. 100 anos não ganhou ninguém, mas quando veio o dilúvio, ele e a família toda estava na arca. Coloca a tua família na arca. Lute para não perder ninguém, pelo amor de Deus. Feche os olhos, curve a cabeça, mão no coração. Quero convidar o pastor Nelson a vir aqui. Ele vai orar por você. Mas feche os seus olhos agora, por favor. Comece a orar pela sua esposa. Comece a orar pelos seus filhos e filhas e netos. Comece a orar pelas pessoas que você tanto ama. Se estão na igreja, os proteja. Se estão no mundo, traz de volta. Mas com os olhos fechados, mão no coração e cabeça curvada. O pastor Nelson vai abençoar você, vai abençoar a sua família. Representando o pastor Samuel, ele vai orar agora por você, pela sua família. Quem está com a família, ok, mantenha. Quem está desestruturado, receba um novo ânimo essa noite para trazer de volta. Glória ao teu nome, Pai. Glória ao teu nome, Deus. Senhor, grande e soberano Rei, nos proporcionaste esse momento todo especial, Senhor Deus, como um preparativo, Senhor, para o Congresso Brasileiro de Famílias. Deus, Tu falaste com muitos de nós, ou com todos nós que aqui estamos, Senhor Deus. E a Tua palavra nos ensina a sermos vigilantes, Senhor Deus. Estarmos atentos, Senhor Deus. E cuidar da nossa família. Deus, te pedimos, perdoa-nos onde temos falhado, Senhor, com a nossa família. Perdoa-nos. E muda esse quadro, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, colocar a nossa família no altar a cada dia, em oração, mas não somente em oração, no ensino da Tua palavra, Senhor Deus, para que não pequem contra Ti, para que, Senhor, estejam sempre firmados na rocha, Senhor Deus, e venha o que vier, não sejam abalados, Senhor Deus. Pai amado, que cada família aqui representada, em todas as famílias que estão assistindo agora, Senhor, este culto, deste lugar, e ouviu a Tua palavra, recebeu a Tua palavra, glorifica-te em cada família agora, e destrói todo intento maligno e humano voltado contra a família do Teu povo, Senhor Deus. Lança por terra todo propósito maligno e humano voltado contra as nossas famílias, e mantém-nos todos escondidos em Ti, Senhor Deus, lavados e purificados no sangue de Jesus. Glória ao Teu nome, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor. E quantos podem dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome, Pai. Glória a Deus. Permaneça de pé. Deus nos proporcionou um momento todo especial hoje. Deus sabe o que faz, não é? Eu cheguei a dizer para os companheiros da região central que é interessante que normalmente nos cultos da participação da região central tem um pregador. Tem um pregador diferente. E Deus preparou meu irmão hoje para falar coisa séria.
Não para nos levar à emoção, não. Mas para meter uma faca na ferida sem sangrar. Fazer a gente sentir a nossa responsabilidade para com a nossa família. Alguns podem dizer: eu falhei, estou falhando. Mas se você se humilhar na presença do Senhor e pedir perdão e ajuda de Deus para mudar essa circunstância, essa situação, e você se tornar realmente um instrumento de bênção na sua família, o Senhor vai fazer. Quantos creem que Ele faz isso? Dê glória a Deus. Aleluia. Aqui está a eleita do Senhor, que foi eleita para não se contaminar com as coisas deste mundo. Eu costumo dizer que a igreja do Senhor Jesus está prontinha. A trombeta vai tocar, ela vai subir. Agora eu não sei. Por exemplo, se Jesus viesse agora, se todos nós que estamos aqui da Assembleia de Deus, prestem bem atenção, da Assembleia, da denominação Assembleia de Deus, se todos nós subiríamos. Você tem certeza que todos subiriam? Deus o sabe. Cada um é responsável por si. E hoje nós tivemos uma prévia daquilo que vai acontecer no nosso Congresso Brasileiro da Família. Deus quer abençoar a família. Se posso dizer assim, Deus está preocupado com a nossa família. Porque nós estamos afrouxando a rédea muito, deixando, vai, e quando quer puxar não tem mais jeito, não tem mais jeito como puxar. E com certeza, no sábado aqui, coisa tremenda vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Quantos creem nisso, digam glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos, mas em particular, aonde estão aqueles que são da região central? Levante a sua mão e dê um glória a Deus. Um glória a Deus bem alto, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mas com uma informação muito boa. Hoje é um dia que programado para a região central, assim como tem um dia programado para o norte e sul. Mas o culto da Assembleia de Deus é toda terça-feira. Vamos eleger a terça-feira como eleitos de Deus. Vamos eleger a terça-feira para estar aqui no nosso culto, o culto da Assembleia de Deus em Belém. Deus abençoe a todos, obreiros e o povo, a igreja em geral da região central. Pastor Alessandro, ele tem esse livro aqui. É bom de ler, não é? Ó, tem gente que não gosta de ler. Aí sabiamente ele fez assim com poucas páginas, que é fácil de ler. Como viver cheio do Espírito Santo para ter uma família abençoada, né? Como viver cheio do Espírito Santo para ser uma bênção também na família. Tem ali ao lado, né? A saída, dê uma passadinha ali, leve essa lembrança da passagem aqui do Alessandro conosco. Quantos querem agradecer pela vida dele e desejar que o Senhor continue abençoando ricamente. Vamos glorificar a Deus. Dê um glória a Deus. A glória dele, né? Se não fosse ele, esse camarada não estava nem aqui, né? Onde estaria Alessandro se não fosse, né? Mas a gente fez a parte dele. Ele se juntou logo o quê? Ao círculo de oração. Que nós levamos um puxãozinho de orelha, né?
Não, porque tem círculo de oração, ela são as mulheres. O homem está em casa, não está fazendo nada, mas círculo de oração é de mulher. Quem foi que disse? Círculo de oração, vamos dizer, é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aonde ela existe. Então vamos nos esforçar também para estar no círculo de oração. Aproveite. Se despeça do seu irmão, da sua irmã. Faça um barulho de bênção. Abençoe o seu irmão, a sua irmã. Deseja aquilo que você deseja para você, para a sua irmã. Dê um abraço, dê um cheiro. Se puder beijar, dá um beijo. Não tem nenhum problema, não é? Ósculos santos, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E venha na sexta-feira. Desculpe, no sábado. Venha no sábado. Adalvo, e menor de 17 anos não precisa nem dar aquela oferta, né? A menor de 18 anos não precisa nem dar aquela oferta de R$10. Pode dar a oferta aqui na hora do culto, não é? Mas aquela oferta com aquele canhotinho de brinde, não precisa nem dar. 18 anos para baixo, 0,800. Venha e participe, a família toda. Criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, todos participando do nosso Congresso Brasileiro de Família. No templo que eu dirijo, alguém deu uma sugestão muito interessante. Eu tenho alguma reserva quanto aplauso, só aplauso. Uma vez o pastor Samuel também chegou a falar: aplauso a gente dá para qualquer pessoa. Pode aplaudir a Deus, pode, mas tem que ser recheado de glória a Deus e aleluia. Vamos fazer um treino agora, dar um aplauso ao Senhor Jesus, recheado de glória a Deus e aleluia. E o glória a Deus seja mais alto. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és santo, Tu és Deus da glória. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concedeste de estar aqui na Tua casa na noite deste dia, Senhor Deus. Nos privilegiaste com a Tua palavra, Senhor, que mexeu com a gente, despertou muito, Senhor Deus. Pai, obrigado pela oportunidade de Te louvarmos, Te adorarmos, de bendizermos o Teu nome, derramar o nosso coração na Tua presença, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, o Teu senhorio. Senhor, e a Ti pertence toda a glória, todo o poder é Teu. Então, Senhor Deus, sobre todos que se encontram neste lugar, repousa uma unção gloriosa de poder, Senhor. Uma unção poderosa, Senhor, de autoridade na sua casa, na sua família, na sua vida, Senhor Deus. E quando vamos nos retirar, Senhor Deus, deste lugar para os nossos lugares, ser a nossa proteção e a nossa fortaleza. Roga as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que fazem a região central. Ó Deus, que na região central também a semelhança da sul e norte, o Teu Espírito faça coisas tremendas, coisas além do nosso entendimento, ou seja, faça milagres. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus,